Era uma noite em que o silêncio parecia mais pesado do que o normal. Meu celular vibrou com a notificação. Seu motorista chegou. O relógio marcava 23 horas e 58 minutos. E o Uber, um sedã preto, estava estacionado bem na frente do portão. Entrei no carro sem pensar muito. O motorista parecia comum. Um homem de meia idade, camisa social amassada e olhos que não faziam questão de contato visual. Ele apenas murmurou um "boa noite" e começou a dirigir. No início, tudo parecia normal. O som suave de música ambiente preenchia o carro e eu estava distraído no celular. Mas depois de uns 20 minutos, algo começou a me incomodar. A rota estava estranha. Olhei para a tela do app e vi que estávamos em uma avenida sem nome. O destino ainda estava lá, mas o tempo restante não diminuiu. Marcava 12 minutos desde que eu tinha entrado no carro. Só que isso era impossível. Levantei a cabeça e olhei pela janela. A paisagem estava irreconhecível. As ruas colocadas se repetirão, como se estivéssemos andando em círculos. Placas de lojas piscavam com luzes que eram antigas, meio desbotadas, como algo saído de outro tempo. "Você tem certeza de que está indo na rota certa?" "Querido", tentando subir calmo. O motorista respondeu com um tom neutro. "É o caminho que o GPS indicou." Olhei para o GPS novamente, mas agora a linha da rota estava trêmula, quase como se o aplicativo estivesse bugado. Tentei forçar uma desconexão do app, mas ele simplesmente não responde. Nem fecha o aplicativo funcionando. O desconforto virou pânico quando percebeu algo mais. O marcador de horário no celular também estava travado. Ainda marcava 23 horas e 58 minutos. Meu coração começou a acelerar. "Dá para encostar o carro? Quero descer." Minha voz tremeu um pouco, mas mantive a firmeza. Ele não respondeu. Suas mãos agarravam o volante com tanta força que os nós dos dedos eram brancos. Ele continuava dirigindo, os olhos fixos na estrada. Foi quando notei algo pelo retrovisor. Meu reflexo estava ali, mas não parecia o meu. Era como se outra pessoa estivesse no meu lugar. Uma versão distorcida, pálida, com olhos fundos. Engoli seco e virei o rosto para a janela, tentando processar o que estava acontecendo. A tensão no ar ficou mais densa, quase palpável. Um cheiro começou estranho a preencher o carro, algo parecido com metal enferrujado. "Que horas são?" Quis só para quebrar o silêncio, mas também porque precisava ouvir minha própria voz, para lembrar que eu ainda estava ali. O motorista virou a cabeça lentamente para mim e, pela primeira vez naquela corrida, olhou direto nos meus olhos. Um arrepio me percorreu a espinha. Ele abriu um sorriso frio, quase imperceptível, e respondeu: "Aqui o tempo não importa." Foi aí que eu percebi que não estávamos mais em lugar de algum conhecido. As ruas agora eram completamente desertas, com postes de luz que piscavam freneticamente, como se estivessem prestes a apagar. O carro continuava em frente, mas não havia mais sinais de casas, prédios ou qualquer coisa que eu pudesse considerar. "Pare o carro!" gritei, tentando abrir a porta, mas a trava não cedia. O motorista continuou calmo, como se nada acontecesse. Eu senti meu corpo suar frio, as mãos tremendas enquanto eu apertava o celular com força, tentando fazer alguma ligação. Nenhum número funcionou. No painel do carro, o relógio piscava insistentemente. 23 horas e 58 minutos. 23 horas e 58 minutos. 23 horas e 58 minutos. O pânico começou a tomar conta de mim. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava, inutilmente, abrir as janelas ou destravar as portas. O motorista seguiu inabalável, dirigindo com uma calma que parecia desumana. Olhei novamente pela janela. A estrada havia mudado. Agora o asfalto parecia desmoronar, com rachaduras profundas que obviamente levam direto para a escuridão. Não havia mais postes de luz. Apenas uma névoa densa que parecia engolir tudo ao redor.
Meu celular vibra. Um fio de esperança surgiu enquanto eu olhava para a tela. Era uma notificação do próprio aplicativo. Aviso: você está em uma área fora do alcance. Saia do veículo imediatamente. O que significa isso? Pedi em voz alta, sem esperar resposta. O motorista não reagiu. Foi então que percebi algo que gelou minha espinha. As mãos dele, fixas no volante, evidentemente não ser humanas. A pele estava pálida, quase translúcida, e os dedos eram finos demais, como ossos cobertos por uma camada fina de cera. O que você é? Minha voz saiu quase como uma sugestão. Ele riu. Não era uma risada comum, era um som seco, metálico, que reverberava pelo carro, fazendo meu coração bater mais rápido. Quando ele finalmente falou, sua voz parecia vir de todos os lados, como um eco preso dentro da minha cabeça. Eu sou apenas o condutor. Tentei gritar, mas a minha voz parecia ser engolida pelo silêncio opressivo dentro do carro. Olhei para o painel mais uma vez. Agora, o relógio não piscou mais. Ele mostrou uma nova mensagem. Destino final. 0h0. O terror tomou conta de mim enquanto eu tentava desesperadamente descobrir como sair daquela situação. Foi então que notei uma figura pelo retrovisor, sentado ao meu lado no banco de trás. Virei o rosto lentamente, meu corpo travado pelo medo. A figura era alta, envolta em uma sombra densa que pulsava como se estivesse viva. Seu rosto estava oculto, mas eu podia sentir seus olhos fixos em mim. Você não deveria ter aceitado essa corrida. A voz era baixa, quase uma sugestão, mas cheia de algo indescritível, como se carregasse um peso que esmagava meu peito. Antes que eu pudesse reagir, o carro começou a acelerar, indo direto em direção a um túnel que não estava lá antes. As paredes eram de pedra, cobertas por símbolos que são antigos, mas vivos, brilhando em um tom vermelho-sangue. Eu não quero ir. Deixe-me sair! Gritei, chutando a porta com toda a força que consegui reunir. Dessa vez, o finalmente motorista olhou para mim, mas seus olhos não eram mais humanos. Eles eram vazios, 2 buracos negros que deixavam toda a luz ao redor. Não há saída, ele respondeu, e a porta do túnel se fechou atrás de nós. A última coisa que ouvi foi o som do relógio, marcando exatamente 0h0, e então tudo ficou escuro. A escuridão parecia me engolir por completo. Não era apenas a ausência de luz, era algo vivo, pulsante, como se aquele vazio tivesse consciência. Eu tentei respirar, mas o ar parecia denso, pesado, quase sólido. De repente, um som agudo cortou o silêncio. Um chiado garantidor, que vinha de todos os lados ao mesmo tempo. Tapei os ouvidos, mas o som parecia estar dentro da minha cabeça. Quando finalmente parou, a escuridão começou a ceder. Não porque a luz havia efeitos colaterais, mas porque formas surgiram ao meu redor. Primeiro vieram os contornos. Rostos distorcidos, em agonia, flutuavam na penumbra. Não tinha corpos. Apenas aqueles rostos retorcidos que se mexiam como se tentassem falar, mas ninguém saía. Eles se aproximavam, e quanto mais perto chegavam, mais intensas eram as emoções que eu sentia. Dor, desespero, esperança. Eu olhei para o motorista. Ele ainda estava lá, mas agora parecia fundido ao banco do carro, como se fosse parte dele. Seu rosto não tinha mais feições, apenas uma superfície lisa e cinzenta. Mesmo assim, eu sabia que ele me observava. Onde estamos? Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava, quase um sussurro, como se o lugar sugasse até isso de mim. Estamos entre os momentos, ele respondeu com aquela voz metálica, ecoando na minha mente. Aqui, nada começa e nada termina. Minha mente estava à beira do colapso. Tentei abrir a porta novamente, mas ela simplesmente não existia mais. O carro não tinha saídas, como se fosse um pedaço sólido de metal que eu aprisionava. Foi então que notei algo pelo para-brisa. À frente,
O túnel havia se transformado em uma estrada surreal. O asfalto estava coberto por um líquido escuro que parecia sangue, e no horizonte havia uma luz pálida, como o brilho de um farol distante. Ela pulsava, chamava. Esse é o destino final? Queria, mas sabia que não queria ouvir uma resposta. É onde você deve decidir, ele respondeu. Decidir o quê? Antes que ele pudesse falar, as figuras flutuantes começaram a se mover. Elas cercaram o carro, suas mãos espectrais enviadas contra o vidro, como se quisessem entrar. Suas bocas sem som se mexiam rapidamente, e então eu entendi. Eu conseguia ouvir suas vozes, mas eles não falavam comigo. Eles me mostraram coisas. Imagens chegaram a invadir minha mente. Erros, decisões que eu tinha feito e preferia esquecer. Situações que aconteceram no passado, mas que agora eram jogos de volta à superfície, cruzeiros e implacáveis. O que é isso? Gritei, minhas mãos indo para a cabeça tentando fugir das visões. Eles são fragmentos do seu tempo, disse o motorista. Cada um aqui fez suas escolhas, e agora você precisa fazer a sua. Escolha o quê? Ele não respondeu. A estrada à frente começou a se estreitar. A luz no horizonte ficou mais intensa. O carro acelerava, mesmo sem ninguém tocar no pedal. Eu senti o veículo vibrar, como se estivesse prestes a se desfazer. As figuras lá fora começaram a gritar, mas seus gritos não eram filhos normais. Era algo que eu sentia na pele, como garras invisíveis arranhando minha alma. E então, a voz do motorista ecoou uma última vez. Você tem até a próxima batida do relógio. Escolha, seguir em frente ou sair do carro. Eu olhei para o painel. O relógio piscava freneticamente. 0 horas, 0 minutos. 0 horas, 0 minutos. 0 horas, 0 minutos. O que eu deveria fazer? Enquanto o carro desacelerava, percebia que a bifurcação estava cada vez mais próxima. A estrada parecia pulsar, viva, como se estivesse esperando minha decisão. À esquerda, o abismo de escuridão parecia me chamar. Um convite silencioso, mas irresistível. À direita, a luz fria parecia prometer algo, mas não tinha conforto. Era vazia, artificial, como uma armadilha. As figuras ao redor do carro se afastaram ainda mais, mas suas expressões me assombraram. Alguns choravam, outros gargalhavam, mas todos tinham os olhos fixos em mim. Era como se cada uma delas já soubesse qual seria o meu destino. Olhei para o motorista, buscando uma resposta, qualquer coisa que pudesse me guiar. Mas ele permanece imóvel, suas mãos ainda firmes no volante, o rosto liso e sem traços. Eu não quero escolher. Minha voz. Ele virou lentamente a cabeça para mim. Pela primeira vez, seus olhos apareceram. Eram vazios, cavernosos, mas dentro deles havia algo, reflexos, de mim. Só que não eram minhas memórias. Eram coisas que eu nunca tinha vivido. Caminhos que eu nunca tinha tomado. A ausência de escolha também é uma escolha. Sua voz é mais grave, mais definitiva. O relógio no painel piscou freneticamente. 00 horas 59. 00 horas 59. 00 horas 59. Então, antes que eu pudesse analisar, o carro começou a acelerar novamente. A bifurcação se aproximava de uma velocidade impossível e eu sabia que o tempo estava acabando. Desesperado, gritei: "Pare!" Ui, não! O motorista riu. Não era uma risada humana, era um som frio que parecia arrancar o pouco de sanidade que me restava. O carro desviou sozinho, entrando na estrada à esquerda, em direção à escuridão absoluta. O abismo parecia crescer, engolindo tudo ao seu redor. Quando cruzamos o limite, o mundo desapareceu. Não havia som, luz ou chão. Apenas eu tentei gritar, mas minha voz não saiu. O carro parecia desintegrar-se ao meu redor, pedaço por pedaço, até que só restasse eu. Suspenso no nada, senti uma presença. Algo antigo,
imenso e completamente além da minha com. Foi então que ouvi a voz novamente, mas dessa vez ela vinha de dentro de mim. De repente tudo ficou claro. Eu não fui levado para algum lugar. Esse destino final não era um local físico, era um estado, um reflexo das escolhas que eu neguei, das vidas que nunca vivi, dos erros. E então percebi a verdade mais perturbadora. O motorista, as figuras, a estrada, tudo era parte de mim. Eu era o passageiro e o condutor. O destino final, e minha consciência começou a se despedaçar. Como vidro trincado, cada pedaço me mostrando um fragmento da minha vida que eu nunca quis enfrentar. E enquanto tudo escurecia, ouvi o som do relógio pela última vez, 1 hora. Depois disso, só restou o silêncio. Naquela noite, eu só queria chegar em casa. Depois de um dia exaustivo no trabalho, pedi um Uber, como sempre. O aplicativo mostrou que o motorista chegaria em 5 minutos. Era um carro preto, modelo antigo, que parecia bem conservado. O nome do motorista era Jonas, um nome comum o suficiente para não me chamar a atenção. Quando o carro parou na frente do prédio, algo me incomodou. As janelas eram tão escuras que não conseguia enxergar o interior. Ainda assim, entrei, ignorando aquele frio na barriga. "Boa noite", falei enquanto eu me acomodava no banco de trás. O motorista não respondeu. Ele apenas acenou levemente com a cabeça. O silêncio não era algo que me incomodava. Então, coloquei meus fones de ouvido e me distraí com as redes sociais. A primeira coisa estranha aconteceu quando o carro entrou em uma rua que eu não reconhecia. Olhei para a tela do celular, conferindo o trajeto no aplicativo. Foi marcado um caminho diferente, mas talvez fosse apenas um desvio. É por causa do trânsito? Tentando parecer casual. Dessa vez ele respondeu, mas a voz era baixa e rouca, quase como se fosse um esforço falar. "Sim, basta um atalho." Algo na maneira como ele disse isso me deixou desconfortável. Decidi ficar alerta, mas não queria ser paranoico. Continuei verificando a trajetória no aplicativo e foi quando percebeu algo ainda mais estranho. O carro não estava mais sendo rastreado. A bolinha que representava o veículo simplesmente tinha sumido do mapa. "O sinal caiu?" Murmurei para mim mesmo, tentando acessar outras funções no celular, mas nada carregava, sem internet. Olhei pela janela. A paisagem havia mudado completamente. Não havia mais prédios, ruas movimentadas ou sequer postes de luz. Agora estávamos em uma estrada estreita, cercada por árvores altas e densas, cujas sombras se movem com o vento. "Onde estamos?" Quero, minha voz saindo mais firme. "Quase lá." Ele respondeu, sem tirar os olhos da estrada. Meu coração acelerou. Quase lá. Eu não tinha mudado o endereço de destino. Era minha casa, em plena zona urbana. Não havia motivo para estarmos em um lugar tão deserto. Peguei minha mochila, procurando algo que pudesse usar caso precisasse me defender. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer outra coisa, o carro parou bruscamente. "O que houve?" Querido, tentando manter a calma. O motorista desligou o carro. Não houve hesitação em seus movimentos enquanto saía e caminhava até a minha porta. Tentei abrir, mas estava travado. Bati contra o vidro gritando, "Me deixe sair!" Ele parou ao lado da porta, mas não fez menção de abrir. Em vez disso, abaixou levemente a cabeça e foi então que percebeu algo aterrorizante. Ele não tinha olhos. Onde deveria estar, havia apenas um vazio escuro que parecia me observar, mesmo sem olhar diretamente. Ele abriu a boca, mas as palavras que não saíram humanas. Eram mais como vozes misturadas com ecos. E mesmo sem sentido, senti meu corpo inteiro arrepiar. O farol do carro piscou e a paisagem ao nosso redor começaram a mudar. As árvores feitas se retorcer como se fossem feitas de carne, e o chão sob o carro tremia, revelando fendas que exalavam um cheiro de podridão.
Dentro do carro, algo começou a mudar também. O banco ao meu lado afundou levemente, como se alguém invisível tivesse se sentado ali. Eu não estava mais sozinho. O banco ao meu lado afundou, mas não havia ninguém lá, ou pelo menos ninguém visível. Meu instinto foi me afastar o máximo possível, mas o espaço no carro parecia encolher. Era como se as paredes do veículo começassem a se aproximar, me comprometendo. "Quem está aí?" Minha voz saiu em um grito, mas ninguém respondeu. O motorista, ainda parado do lado de fora, inclinou a cabeça como se estivesse ouvindo algo. Mas não era para mim. Ele parecia estar em uma conversa silenciosa com o que quer que fosse. Foi então que percebi algo mais perturbador. O reflexo no retrovisor não mostrava mais apenas o interior do carro. Ele exibia um corredor escuro, com paredes de pedra cobertas por marcas que deixam escritas à mão. As letras escorriam como se estivessem vivas, pulsando. Mas o mais assustador era a figura ao fundo, uma sombra, alta, desproporcional, com membros alongados e movimentos erráticos. Ela estava se aproximando e cada passo que dava fazia o retrovisor tremer. "Eu, pneu daqui!" gritei para o motorista, batendo com força no vidro. Ele finalmente me olhou, mas seus olhos continuavam ausentes, apenas buracos escuros que deixavam claro o pouco de coragem que eu ainda tinha. Ele falou de novo com aquela voz distorcida. "Você já está sendo levado." Antes que eu pudesse reagir, o carro deu partida sozinho. O NEM voltou para o banco motorista. Ele apenas ficou parado na estrada, olhando enquanto o veículo acelerava em direção ao desconhecido. O retrovisor agora mostrava não só a sombra, mas também o que parecia ser uma versão minha. Um eu parado ao lado da figura, com o rosto vazio, como o motorista. Aquela versão me encarava com uma expressão que não consigo descrever, uma mistura de ódio e desespero. O som de risadas começou a ecoar dentro do carro. Era impossível identificar de onde vinha, mas eram risadas infantis, cortadas por choros e gritos. Fechei os olhos, tentando me concentrar, mas o som ficou mais alto. Quando abri, não estava mais no carro. Agora eu estava em um corredor idêntico ao que vi no retrovisor. As paredes pulsavam como carne viva. O cheiro de podridão era insuportável, e as marcas nas paredes começaram a se mover, formando palavras que eu não consegui ler. O chão sob meus pés parecia assustador, e a cada passo eu sentia algo se confundindo por baixo, como se a estrutura fosse feita de algo vivo. Foi então que percebi que não estava sozinho. Lá, no final do corredor, a sombra me esperava. Agora era maior, mais definido. Seu rosto, se é que tinha um, era uma confusão de olhos e bocas que se formavam e desfaziam constantemente. E ao lado dela estava a outra versão de mim, que agora sorria de forma perturbadora. "Quem é você?" "Queria." Minha voz ecoando no corredor. Ela respondeu, mas o som veio direto da minha cabeça. "Eu sou tudo que você esconde, tudo que você nega. E agora estou aqui para levar o que é meu." As paredes foram a desmoronar, revelando um vazio infinito. E no momento em que a sombra avançou, senti algo frio e pesado em meus ombros, como se estivesse sendo puxado para um lugar sem volta. Minha visão escureceu. O som do carro ainda ecoava ao longo, como se nunca tivesse realmente saído. A escuridão era sufocante, não havia luz, nada ou qualquer ponto de referência. Apenas a sensação de estar sendo puxado para um vazio infinito, como se meu próprio corpo estivesse sendo dissolvido. Tentei gritar, mas o ar parecia não existir ali. De repente, um som cortou a escuridão, um tic-tic-tic, como o de um relógio. Ele começou, mas foi crescendo, até parecer o som de marteladas dentro dos meus crânios. E então, uma luz surgiu, iluminando um círculo no chão. Eu estava de volta ao carro, mas algo estava errado. O ambiente ao meu redor parecia desfocado, como se eu estivesse vendo através de um vidro molhado.
O banco ao lado continuava afundado, mas agora era possível distinguir uma silhueta ali. Ela não era humana. O corpo parecia deformado, coberto por uma substância escura e pegajosa que gotejava incessantemente. Olhei para frente e vi o motorista. Ele havia apresentações para o banco, mas sua aparência tinha mudado. Sua pele estava pálida, quase translúcida, e sua cabeça pendia de forma estranha, como se estivesse segura por um fio. "Você ainda não entendeu, não é?" Ele disse, com uma voz que parecia ecoar dentro da minha mente. "Entende o quê?" Respondi desesperado. Ele foi indicado para o retrovisor e meu coração quase parou. No reflexo, eu não estava no banco de trás. Eu era o motorista. Minhas mãos seguravam o volante manchadas de sangue. Meu rosto pálido e vazio encarava o espelho com olhos que não eram mais meus. Começou o retrovisor a mostrar cenas, como flashes de uma memória que eu não reconhecia. Em uma delas, eu dirigia por uma estrada deserta e havia alguém no banco de trás, gritando. Em outro lugar, o carro estava parado em um campo escuro, com a porta do passageiro aberta e marcas de arrasto no chão. "Não, isso não é real", balbuciei, tentando negar o que via. "Real?" A figura ao meu lado riu, uma risada grotesca e cortante. "Real é aquilo que você não pode escapar." Foi então que a porta do carro se abriu sozinha e um vento gelado invadiu o interior. Olhai para fora e vi que estávamos novamente na estrada deserta, mas o cenário ao redor era diferente. As árvores não eram mais árvores. Eram figuras humanas, retorcidas, com os rostos contorcidos em agonia, seus braços estendidos em direção ao carro, como se pedissem ajuda. "É hora de sair", disse o motorista. Ou talvez eu mesmo, antes que eu possa reagir, sinta algo me puxando para fora. Era como se mãos invisíveis me agarrassem, arrastando-me para o chão. Eu lutei, gritei, mas minha força parecia insignificante. Fui lançado no meio da estrada. O carro, agora sem motorista, começou a se afastar, mas não desapareceu. Ele simplesmente ficou parado à distância, como um vulto observador, enquanto eu era deixado no meio daquele pesadelo. As figuras nas árvores saíram a se mover, arrancando-se dos galhos com movimentos desconjuntados. Elas se arrastavam na minha direção, seus rostos imóveis, mas com olhos que brilhavam de uma forma inumana. "Vocês não são reais", murmurei tentando recuar, mas não havia para onde ir. Foi então que percebi. O som do relógio havia paralelo, e no silêncio a única coisa que restava era o eco da minha própria respiração. Ou assim pensei, porque no instante seguinte, uma voz feminina sussurrou atrás de mim. "O que você fez não será esquecido." Antes que eu pudesse me virar, senti os dedos gelados tocarem meu ombro, e tudo escureceu de novo. Quando acordei, estava no banco de trás do carro, em frente à minha casa. O motorista não estava lá. O carro estava vazio e o aplicativo no meu celular mostrou a corrida como concluída. Olha para o relógio. 3 horas e 33 minutos. Quando saí, algo caiu no meu bolso. Era um pedaço de tecido ensanguentado, que eu nunca tinha visto antes. E foi aí que entendi. Eu não fui levado, eu fui devolvido. Era para ser apenas mais uma noite tranquila. Aquele cansaço acumulado do trabalho, o estresse da semana, nada demais. Decidir um Uber, esperando chegar em casa rapidamente para poder descansar. A tela do celular iluminou o ambiente escuro do meu quarto. Seu motorista chegou. O nome dele era Gabriel. Entrei no carro, sentindo um cheiro doce, mas não no sentido bom da palavra. Era algo agradável, pesado, como flores mortas misturadas com ferro oxidado. Tentei ignorar, mas o desconforto logo me tomou. O banco de couro era rígido e desconfortável. No rádio, uma música baixa tocava, mas não tinha ritmo. Parecia distante, sem sentido. "Boa noite", falei, tentando puxar uma conversa. Ele apenas acenou com a cabeça, sem desviar os olhos da estrada.
O olhar dele parecia vazio, fixo demais, como se não estivesse ali. A rua estava estranhamente vazia, o que me fez frisar a testa. O trânsito era sempre intenso naquele horário, mas naquele momento parecia que o mundo inteiro estava em silêncio. A luz dos postes se refletia nas sombras que dançavam de um lado para o outro, criando uma sensação desconcertante de que algo não estava certo. Gabriel fez uma curva abrupta. A estrada principal já fica para trás, e ele segue por uma rua estreita e deserta. Onde você está indo? Quero, sem disfarçar a apreensão na voz. Ele não respondeu. Apenas acelerou, como se não houvesse outro caminho a seguir. A sensação de desconforto se intensificava. As ruas que antes eram conhecidas encontraram a destruição, dando lugar a construções antigas, casas em ruínas que aparentemente foram abandonadas há anos. Mas o mais estranho eram as sombras. Elas não se moveram como deveriam. Pareciam estar ali de propósito, como se tivessem a vida própria. Onde estamos? Minha voz soava mais tensa agora. Gabriel finalmente olhou para mim. Mas não era o olhar de um ser humano. Seus olhos eram profundos, sem pupilas, como dois buracos negros. Não havia nada ali, apenas escuridão. Estamos no seu caminho, respondeu ele de maneira lenta, arrastada. Cada palavra parecia ecoar, reverberando de uma forma estranha. O carro parou abruptamente. A estrada diante de nós parecia infinita, coberta por uma neblina espessa. Não havia mais postes de luz, nem casas, nem qualquer sinal de vida. A única coisa visível era uma grande construção à distância, iluminada por uma luz tremeluzente. Uma igreja. Eu queria falar algo, mas as palavras falharam. Não consegui sair do carro. Algo estava me impedindo. Uma força invisível me prendia no banco, enquanto Gabriel desligava o motor sem pressa, como se já soubesse o que viria a seguir. A névoa ao redor parecia se intensificar, engolindo tudo à nossa volta. O carro continuou parado, mas o silêncio se tornou ensurdecedor. O som do vento já não era mais natural, ele soava como uma pressão, algo pesado, quase opressor. Foi então que notei algo. As sombras à nossa volta não eram apenas sombras. Elas se moviam, se contorciam, como se fossem feitas de carne, de algo palpável, mas ao mesmo tempo intangível. Cada movimento parecia uma ameaça, mas algo em mim me impedia de sair do carro, de correr. O que está acontecendo? Quis. Minha voz abafada pela sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Gabriel não respondeu. Ele apenas manteve os olhos fixos na estrada, ou naquilo que já não parecia mais ser uma estrada. As sombras ao redor começaram a se aproximar. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas senti que estava sendo levado para algum lugar. Um lugar onde eu não poderia mais escapar. O carro, como se tivesse vida própria, deu partida novamente, mas a direção não era mais controlada por Gabriel. Ele não mexia nas mãos, não olhou para a estrada. Ele apenas permanece ali, imóvel, como se já soubesse o que viria. Eu estava sendo guiado para a igreja. Era como se algo ou alguém estivesse me arrastando para dentro. A luz da igreja se tornou mais intensa, mas não era luz. Era algo mais, algo que parecia se alimentar da minha energia, da minha própria consciência. Cada centímetro mais perto da entrada fazia meu coração acelerar, e o ar se tornava mais denso, mais pesado, tornando cada respiração mais difícil. Eu não sabia mais o que estava acontecendo. Eu não sabia se estava acordado ou sonhando, mas o carro parou em frente e a entrada da igreja estava cada vez mais próxima. Quando a porta da igreja finalmente apareceu diante de nós, tudo ao redor parecia desaparecer. Eu não conseguia ouvir nada, nem o som do carro, nem o som dos meus próprios pensamentos. Apenas o zumbido da luz que emanava de dentro da igreja e as sombras
que agora se arrastavam para o carro. Eu sabia que não deveria entrar. Eu sabia, mas não havia mais como voltar atrás. O carro finalmente parou em frente à igreja, mas o som da freada não parecia vir de um carro real. Era abafado, como se o próprio ambiente estivesse tentando esconder os ruídos ou como se a realidade estivesse se distorcendo ao nosso redor. Eu olhei para a porta, mas não consegui ver claramente o que estava dentro. A luz da igreja parecia ondular. Não era uma luz normal. Parecia pulsar, como se estivesse viva, respirando junto com o medo que tomava conta de mim. Eu olhei para Gabriel esperando que ele dissesse algo que me explicasse, mas ele não se moveu. Seu corpo estava rígido, seus olhos fixos na entrada, mas vazios, como se ele estivesse esperando por algo. Eu não sabia se ele estava me aguardando ou se estava apenas esperando. O que quer que fosse, isso só aumentava a sensação de impotência que tomava conta de mim. Era como se o ar dentro do carro estivesse se tornando mais espesso, mais difícil de respirar. Meus pulmões queimavam, meu coração acelerava. Cada segundo ali dentro parecia se arrastar, tornando o espaço pequeno e apertado, como se eu estivesse sendo engolido pelo próprio carro. As sombras ao redor da igreja começaram a se mover de uma forma estranha. Eles se esticaram, como se quisessem alcançar o carro, agarrar tudo o que estava ali dentro. Algo em mim queria gritar, mas o som morria em minha garganta. Eu não sabia se era medo ou se era algo mais profundo, algo que me impedia de reagir, de sair. Os postes de luz, antes fracos e distantes, agora foram completamente apagados, deixando a igreja iluminada apenas pela luz que emanava de dentro dela. Cada passo que eu dava para fora do carro fazia o chão tremer intermediário, como se o terreno estivesse vivo, como se estivesse me observando. Foi quando algo aconteceu. Alguma coisa. Não era um som normal, como o vento ou os passos de alguém. Era um som mais profundo, vindo de dentro da igreja. Era como uma sussurrada, mas não era uma voz qualquer. Era um murmúrio coletivo, algo que parecia vir de várias bocas, mas que não era capaz de ser compreendido. Era uma língua estranha, que soava como uma ameaça, uma promessa. Tentei sair do carro, mas meus pés não responderam. Estava preso ali, como se o carro fosse uma prisão invisível, algo que não me deixava escapar. Eu olhei para o retrovisor e vi, com horror, que a estrada atrás de mim havia desaparecido. Não havia mais o caminho de volta, não havia mais o mundo que eu conhecia. Foi quando ouvi o som das portas da igreja se fechando. Elas bateram com um estrondo, ecoando por todo o ambiente. Eu olhei para a entrada, mas agora as sombras lá dentro são mais próximas, mais densas. Eles estavam se arrastando em minha direção, como se me esperassem. Era impossível ver claramente o que estava lá dentro, mas o que eu sentia era algo que não poderia ser explicado em palavras. Era a sensação de estar sendo observado, de estar sendo caçado. Eu tentei abrir a porta do carro, mas ela não se moveu. A maçaneta estava fria, como se tivesse sido congelada. Eu forcei, pintei, empurrei, mas nada acontecia. A sensação de estar preso ali se intensificava e eu comecei a suar, a respirar de forma irregular. Eu estava tendo um ataque de pânico e eu sabia disso. Mas o que me incomodava ainda mais era que eu não sabia se o pânico estava sendo causado por mim ou pelo que estava fora do carro. Eu olhei para o banco de trás. O que eu vi me fez tremer. As sombras que estavam fora do carro agora foram transferidas para dentro. No reflexo do vidro, algo começou a se mover. Uma figura, mas não uma figura humana. Era algo disforme, algo que não deveria existir. A luz da igreja piscou uma última vez, e por um segundo eu vi. Eu vi o que estava lá dentro, mas não havia palavras para descrever. O que quer que fosse, não era humano, não era natural. Era uma coisa que se arrastava desfigurada. Suas mãos compridas e finas se esticavam para mim. E no instante seguinte, as portas do carro se abriram.
sem que eu tivesse tocado em nada. O ar gelado invadiu o interior do veículo, como se algo estivesse me chamando, como se algo estivesse me puxando para fora. Eu sabia que, se saísse do carro, algo muito pior me aguardava. Mas o que aconteceria se eu ficasse? Não havia mais escolha, não havia mais controle. A figura dentro da igreja abençoada. Mas não foi um sorriso normal. Era uma expressão grotesca, cheia de dentes afiados e um olhar vazio que parecia olhar direto para a minha alma. E como se tivesse lido minha mente, ela começou a se mover em minha direção. O ar ao meu redor se tornava mais denso, mais frio, como se a própria atmosfera estivesse tentando me sufocar. Cada respiração se tornava mais difícil, pois se o ar estivesse sendo retirado de meus pulmões, deixando apenas um vazio gelado. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não havia mais como escapar. A figura na igreja, agora mais nítida, parecia se mover lentamente, como se estivesse se arrastando pelo espaço. Um movimento antinatural, como se cada passo fosse uma tortura para ela. Mas ela não parecia sentir dor. Eu não consigo parar de olhar para ela. Havia algo hipnótico em seus olhos, como se, ao encará-los, eu perdesse a capacidade de agir, de pensar. Minha mente começou a se embaçar. Meus pensamentos se misturaram em uma névoa espessa, como se eu estivesse começando a perder minha própria identidade. O som do vento aumentava, mas não era mais o vento normal. Era um zumbido baixo, uma vibração estranha que se misturava com vozes que eu havia ouvido antes. E cada vez mais eu começava a entender o que aquelas vozes diziam. Você pertence a nós. O murmúrio soou dentro da minha cabeça e era impossível saber se as palavras vinham de fora ou de dentro de mim. Elas se repetiam, incessantes, até que cada sílaba se transformava em um grito silencioso que ecoava no fundo da minha alma. Eu tentei fugir à ideia, tentei resistir, mas as portas do carro estavam abertas e eu senti uma força invisível me puxando para fora, como se algo estivesse me chamando, algo que eu não podia ver, mas que estava lá, esperando. A figura na igreja, agora mais próxima, seus olhos brilhavam com uma luz grotesca. Eles refletiram uma escuridão absoluta, como se tudo o que estivesse ao redor fosse absorvido pelas aquelas órbitas vazias. Eu tentei me afastar, mas o banco de couro parecia me prender. Cada movimento que eu tentava me fazer causava um desconforto crescente, como se as forças ao redor se compactassem contra meu corpo. Eu senti o peso delas, como se a realidade estivesse se distorcendo e o mundo estivesse se tornando mais apertado a cada segundo. A rua, a igreja, o carro, tudo parecia se desfazer em uma mistura de neblina e sombras, como se estivesse sendo apagado de minha percepção. E então eu ouvi um grito tão horrível, tão gutural, que parecia atravessar a minha pele e rasgar minha mente. Ele não vem de fora. Era como se fosse minha vinda de dentro de mim, como se fosse a última coisa que a alma ouviria antes de desaparecer. Mas não era meu grito, era o grito de alguém, ou algo que estava dentro da igreja. Um grito desesperado, algo que lutava para escapar daquele lugar. E no momento seguinte, a figura na entrada da igreja foi totalmente declarada. Ela não se arrastava mais. Ela estava de pé com uma postura antinatural, os braços longos demais, as mãos esticadas em direção ao carro. A luz tremeluzente da igreja reflete nas suas formas disformes, tornando tudo ainda mais surreal, mais irreconhecível. Eu sabia que não deveria olhar, mas não poderia desviar os olhos. Era como se a minha vontade tivesse sido consumida pela escuridão. E então, eu vi. Eu vi o que estava por trás dela. Algo muito maior, algo tão vasto e ameaçador que fez o chão sob meus pés parecer ruir. O que quer que estivesse lá dentro da igreja, não era uma criatura, era uma presença. A luz que emanava dela era opaca, densa, como se absorvesse tudo ao seu redor.
Ela parecia engolir a própria luz da rua, deixando apenas um vazio, um espaço negro que se expandia lentamente, até onde meus olhos pudessem alcançar. A figura à porta da igreja brilhante, mas novamente não foi um sorriso humano. Era algo grotesco, maligno, como se as sombras da noite tomassem forma e expressão. Eu ouvi a voz novamente, mas agora ela não estava dentro da minha cabeça. Ela estava ao meu redor, em cada canto, em cada sombra. Você não pode fugir. Não há para onde ir. O pânico tomou conta de mim e finalmente meu corpo respondeu. Eu me lancei para fora do carro, tentando correr, tentando fugir, mas o chão parecia se mover sob meus pés. Cada passo que eu dava, a distância entre mim e a igreja aumentava, mas ao mesmo tempo parecia que eu nunca chegava mais longe. Era como se o espaço estivesse sendo distorcido, como se eu estivesse preso em um loop, sempre a poucos metros da entrada da igreja, mas nunca capaz de alcançar a segurança. A neblina se fechava em torno de mim. As sombras começaram a me engolir. Eu estava perdido. Eu sabia que não havia mais fuga, mas uma parte de mim se recusava a aceitar. Eu lutei contra a força invisível que me puxava de volta, mas não havia mais resistência. A igreja estava me chamando, as sombras estavam me envolvendo, e então, no momento em que pensei que poderia sucumbir ao desespero, as portas da igreja se abriram com um estrondo ensurdecedor. E eu não sabia se o que me aguardava lá dentro seria mais aterrador do que aquilo que já estava acontecendo. Quando as portas da igreja se abriram, algo inexplicável aconteceu. Não houve nada, não houve luz, apenas um pacote absoluto que parecia me puxar para dentro, como se fosse a única coisa que restava a fazer. O medo se intensificava, algo muito mais sombrio do que eu jamais poderia imaginar. Era como se, ao olhar para a igreja, eu não estivesse apenas observando um edifício, mas sendo engolido por ele, como se o próprio lugar quisesse se apoderar de mim. Eu hesitei por um segundo, tentando resistir. O ar ao meu redor estava pesado, denso, como se o tempo tivesse desacelerado e tudo ao meu redor tivesse se tornado irreal. As sombras que se estendem da igreja agora deixam claro estar me cercando. Cada movimento meu fazia o chão tremer progressivamente, cada passo me afastava mais do carro, mas eu não sabia se isso era progresso ou apenas o começo de algo muito pior. Então, uma voz, suave, quase inaudível, você enviou diretamente em meu ouvido. Não é tarde demais para voltar, mas você vai querer? Eu me virei bruscamente, mas Gabriel estava lá, parado, imóvel, como uma estátua. Seus olhos não eram mais olhos humanos. Eles brilhavam de um modo gelado, inumano, como se estivessem observando algo que eu ainda não conseguia ver. Você nunca teve escolha, ele murmurou, e sua voz, agora rouca e distorcida, parecia carregar o peso de um segredo profundo e insondável. O som de algo se arrastando no chão começou a ecoar atrás de mim. Eu sabia o que era. Era a presença dentro da igreja, mais próxima, mais real, se aproximando a cada passo. Mas ao olhar para a porta, eu não vi nada. Não havia mais figuras, nada além de uma escuridão que parecia pulsar como se estivesse esperando algo, esperando por mim. Minha mente começou a se fragmentar. Cada pensamento se desfazia. Eu tentei me lembrar do caminho de volta, da sensação de segurança, mas tudo parecia um sonho distante. Onde estava a rua? Onde estavam as luzes? Eu estava em um lugar sem nome, um lugar sem regras. As coisas que não podiam ser vistas eram agora mais reais do que nunca. E então eu ouvi uma risada, baixa, sufocante, quase como se a própria terra estivesse rindo de mim, sabendo que não teria escapatória. Como se eu estivesse preso em um ciclo sem fim, um ciclo em que a escolha era ilusória. Eu não sabia mais se estava sendo atrasado até lá ou se estava me entregando até aqui de forma inconsciente. Os faróis do carro apareceram a piscar.
como se chamaram por mim. Uma luz que já não parecia mais cálida, mas fria, fria como a morte. Eu me virei para trás mais uma vez e vi algo que congelou meu sangue. As ruas estavam desaparecendo, sumindo atrás de mim, enquanto uma vasta escuridão tomava conta do mundo ao meu redor. Eu fui levado para um lugar sem retorno. O medo tomou conta de mim de uma forma que não poderia ser possível. Eu não sabia se o que acontecia era real. Eu não sabia se o que eu estava vendo era parte de um pesadelo ou se estava acordado e perdido para sempre. Mas naquela noite, algo foi mais claro do que nunca. Não importa o quão comum seja a sua trajetória, não importa o quão seguro seja a sua viagem, a noite tem seus próprios caminhos. E quando você entra no carro, quando você entra naquele Uber sozinho, você nunca sabe realmente quem está te levando. Ou, o mais aterrador de tudo, o que realmente você aguarda no final da viagem. Na próxima vez que você pegar um Uber à noite, se olhar para o retrovisor, será que vai ver os olhos do motorista ou algo muito mais antigo? Algo esperando na escuridão? Quem é que realmente pega você quando a noite cai?